Olá, irmãos, tudo bem? Nós vamos estudar o capítulo 30 e 31 de Alma. No capítulo 30, nós vamos aprender que Coriô, um anticristo, ele ridiculariza as doutrinas de Cristo. Né? Pense que você está no restaurante e é servido para você um prato que está delicioso, né? Com aparência ótima e com um cheiro maravilhoso. Você come, mas logo depois você começa a passar mal. Então, pense por alguns instantes em como ensinamentos falsos podem ser comparados a receber um prato de comida delicioso, mas secretamente está envenenado. Anteriormente, nós estudamos sobre anticristos como Serém, no capítulo 7 de Jacó, e Neô, no capítulo 1. Anticristo é toda pessoa ou tudo aquilo que seja a representação falsa do verdadeiro plano de salvação do Evangelho e que aberta ou secretamente se opõe a Cristo. Essa definição está lá no Guia de Estudo das Escrituras. No capítulo 30 de Alma, você aprenderá sobre outro anticristo, um homem que era inimigo de Cristo e cujos falsos ensinamentos enganaram muitas pessoas e as levaram a pecar. Muitos no mundo de hoje usam argumentos semelhantes aos de Coriô. Coriô, ele começou a pregar entre os nefitas. Vamos ler os versículos 6 e 12 do capítulo 30. Aconteceu, porém, que no final do 17º ano apareceu um homem na terra de Zarãela, e ele era o anticristo, pois começou a pregar ao povo contra as profecias que haviam sido proferidas pelos profetas relativas à vinda de Cristo. E esse anticristo, cujo nome era Coriô, sobre quem a lei não tinha poder algum, começou a pregar ao povo que nenhum Cristo haveria, e pregava da seguinte maneira, dizendo, Então, Coriô, ele apareceu na terra de Zarãela e ele começou a pregar coisas falsas. Dos versículos 12 ao 18, nós podemos ver alguns ensinamentos falsos de Coriô, como não existe um Cristo, não existe revelação, ele estava ensinando isso, não existe pecado, as palavras dos profetas e das escrituras, elas não são verdadeiras, não há remissão de pecados. Então ele estava ensinando isso e muitas pessoas acreditaram nele. Então nós podemos ver que Satanás, ele usa as falsas doutrinas para nos fazer pecar e nos afastar da verdade. Depois de ter sucesso na terra de Zarãela, Coriô foi à terra de Gerson para pregar ao povo de Amon. Vamos ver os versículos 19 e 20? Vamos ver se eles aceitam esses ensinamentos como aquele povo de Zarãela? Ora, esse homem também foi à terra de Gerson, a fim de pregar essas coisas no meio do povo de Amon, que antes havia sido o povo dos Amanitas. Mas eis que eles eram mais prudentes que muitos dos nefitas, porque o prenderam e amarraram-no, e levaram na presença de Amon, que era sumo sacerdote daquele povo. Então, o povo de Amon, ele era mais prudente que muitos dos nefitas, e ele fez com que ele fosse levado para fora da terra. Lembra que eles haviam feito o convênio de não mais pegar em armas, que eles enterraram as armas de guerra deles? Então, pois eles continuaram sendo fiéis. Então, Alma 30, dos versículos 21 a 29, conta que Coriô foi então para a terra de Gideão, onde não obteve muito sucesso. Alguns dos argumentos de Coriô contra a igreja e seus ensinamentos se encontram nos versículos 24 e 27, dois dos quais são: quem acredita em Deus está no cativeiro e a religião retira liberdade. Esses argumentos, eles são utilizados ainda hoje, contra os esses argumentos, eles são ainda ensinados hoje, contra aquelas pessoas que se opõem à religião, que se opõem a Jesus Cristo. Coriô, então, ele acabou, por ser levado perante a Alma. Vamos ler os versículos 30 e 31. E aconteceu que quando foi levado à presença de Alma e do juiz supremo, ele continuou a portar-se do mesmo modo que na terra de Gideão. Sim, ele continuou a blasfemar.
e falou usando palavras cada vez mais exaltadas diante de Alma, e insultou os sacerdotes e mestres, acusando-os de desviar o povo segundo as tolas tradições de seus pais, para saciarem-se com o trabalho do povo. Né? Então ele começou a fazer acusações, né? Saciar-se, né, com o trabalho do povo é um modo de insinuar que Alma e outras pessoas estavam se enriquecendo à custa do povo, né? À custa do povo, pelo serviço que eles estavam prestando na igreja. Coriô disse que não acreditava em Deus e que Alma deveria mostrar um sinal a ele. Se Alma mostrasse um sinal, ele acreditaria. Isso está no versículo 44. Olha só. Mas disse-lhe Alma: tu já tivesses muitos sinais, queres ainda tentar a teu Deus? Queres ainda que te mostre um sinal, quando tens o testemunho de todos estes irmãos, assim como os dos santos profetas? As escrituras estão diante de ti, sim, e todas as coisas mostram que existe um Deus, sim, até mesmo a terra e tudo que existe sobre a sua face, sim, e seu movimento, sim, também todos os planetas que se movem em sua ordem regular, testemunham que existe um Criador, né? Então, todas as coisas que a gente vê hoje, eles mostram realmente que existe um Deus. Eu sei, com todo o meu coração, que nosso Pai Celestial, ele existe e ele está ciente de nós, ele está olhando por nós, né? Então, Coriô, ele, ainda sem aceitar os sinais que lhe foram dados, exigiu que a alma mostrasse um sinal da existência de Deus. Em resposta ao que aconteceu com ele, ele ficou mudo, né, pelo poder de Deus. Convencido do poder de Deus, Coriô escreveu porque tinha pregado contra Deus, o Pai e Jesus Cristo. Admitiu que eles tinham ensinado ideias falsas, né, porque eram aquelas coisas, aqueles ensinamentos eram agradáveis, né, à mente carnal. Então a gente aprende que ter uma mente carnal está voltado para os prazeres do mundo, a satisfação, né, dos desejos. Então as pessoas que acreditaram nos ensinamentos de Coriô achavam que podiam entregar-se a seus prazeres físicos sem sofrer nenhuma consequência, né, fazer o que quer. Em Alma 30, dos versículos 54 a 59, que a gente está no capítulo 30 ainda, conta que Coriô, ele foi expulso, ele saiu de casa em casa, mendigando alimento e por fim foi pisoteado até a morte. Né? Podemos ver nos versículos 60 que fala que o diabo ele não vai amparar seus seguidores, né, seus filhos nos últimos dias, mas ele vai arrastar rapidamente essas pessoas para o inferno. Né? Ele não vai amparar. A única pessoa que nos ampara hoje é nosso Pai Celestial e Jesus Cristo. Né? A gente precisa estar ciente de que a gente, para receber as bênçãos, de que a gente, para receber um amparo, o apoio dele, a gente precisa se manter firmes, né, fiéis. Mesmo que a gente esteja distante da verdade, o Pai Celestial ele está com a gente. Ele quer que a gente volte para os caminhos dele. Né? Então esse capítulo ele é um capítulo muito especial, porque a gente precisa estar ciente dos ensinamentos falsos de hoje. Temos muitos ensinamentos falsos aí. A gente precisa conhecer realmente a palavra. A gente realmente precisa vigiar. Né? A gente precisa estar atento com ensinamentos falsos e só realmente seguir a verdade. No capítulo 31 de Alma, destaca como Alma e vários outros tentaram ajudar um grupo de pessoas que se afastaram do evangelho. Eram os oramitas, né? Dissidentes dos nefitas. Dissidentes quer dizer que se afastaram, né, de viver os ensinamentos. Eles eram nefitas, mas eles por algum motivo, né, se afastaram, né, das verdades do evangelho. Então, ao saber da iniquidade dessas pessoas, o coração de Alma ele começou a se afligir muito, né? Ele ficou muito triste, né, com aquela situação. Então os nefitas eles ficaram com medo de que esses oramitas se juntassem aos lamanitas e causassem uma guerra entre eles, uma perda entre eles. Então Alma ele decidiu ajudar os oramitas. Vamos ver como? No versículo 5 do capítulo 31. Ora, como a pregação da palavra exercia uma grande influência sobre o povo, levando a praticar o que era justo, sim, surtiu um efeito mais poderoso sobre a mente do povo do que a espada,
ou qualquer outra coisa que lhe houvesse acontecido, Alma, portanto, pensou que seria aconselhável pôr à prova a virtude da palavra de Deus, né? O que é mais poderoso do que a espada, do que não a palavra, né, do Senhor? Então, a palavra do Senhor, ela é mais forte de qualquer outra coisa, ela penetra, né? Se a pessoa permitir, ela penetra bem no âmago, né? Se nós estudarmos as palavras de Deus, se a gente estudarmos as Escrituras, nós vamos ser levados a fazer o que é certo. As palavras de Cristo, ela vai nos mudar, se a gente permitir. Então, a Alma e seus companheiros, eles foram pregar a palavra de Deus para esse grupo, né, para os Zoramitas. E quando eles chegaram, eles viram os nefitas adorar de uma forma estranha, de uma forma espantosa, né? Porque adorar, né, realmente significa, o que significa a palavra adoração, né? A adoração mostra amor, reverência e devoção a nosso Pai Celestial. E a adoração costuma incluir ações como orar, jejuar e as reuniões da igreja. Então, contudo, a adoração ela precisa ser feita com o quê? Com o coração. Então, nós vamos ver no versículo 10 que essas pessoas elas não queriam observar as práticas da igreja de continuar a orar e suplicar diariamente a Deus para não cair em tentação. Então, prática da igreja se refere às ordenanças como também ao modo de orar e suplicar, diariamente a Deus. Então, nosso empenho de orar e guardar os mandamentos nos fortalece contra as tentações. Então, o que esses oramitas estavam fazendo? Eles construíram um púlpito para adorar, chamado Rameompiton, que quer dizer púlpito sagrado. Então, eles proferiam uma oração com algumas ideias falsas e eles se achavam melhores que os nefitas, que eles não estavam seguindo as tradições dos nefitas. Então, eles tinham se separado, eles achavam que tinham se separado dos nefitas era a coisa certa. E eles proferiam a mesma oração desse púlpito, todas as pessoas faziam a mesma oração, de maneira igual. E quando acabava de fazer essa oração, eles voltavam para casa e durante a semana eles não mais falavam sobre Deus, eles esqueciam. Só era aquela oração ali naquele dia, que eles chamavam o dia do Senhor, e no resto da semana eles esqueciam. Eles não falavam mais. Então é um perigo, a gente adorar a Deus somente uma vez por semana. Realmente, para nós fortalecermos, precisamos buscar adorar o Senhor diariamente. Então, depois de ver o modo de adoração apóstata dos Zoramitas, a Alma orou ao Senhor, só que de modo diferente deles. A Alma, ele orou de coração por eles. A Alma falou para o Senhor que a alma deles era um valor preciosas e que ele queria trazer aquelas pessoas a Cristo. Ele pediu ajuda ao Senhor para que eles pudessem ter êxito no trabalho de trazer os nefitas, a Cristo. Então, ele se preocupava com aquelas pessoas. Então, devemos seguir o mesmo exemplo de Alma, de orar com muita fé. Que quando a gente ora com fé, milagres realmente acontecem. Então, esses 2 capítulos são realmente maravilhosos e a gente tem muito a aprender com eles. Eu espero que vocês realmente possam ter aprendido, que as palavras de Cristo possam realmente fazer efeito em nossos corações e a gente possa mudar cada vez mais. Então, eu sei que esses ensinamentos são verdadeiros. Vamos nos afastar dos ensinamentos falsos, vamos buscar o Senhor de modo mais verdadeiro, vamos orar mais com fé. Então é isso, espero que vocês possam ter gostado e até a próxima. Tchau!